Salve, salve, nação tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. Quem vos fala sou eu, FT Miranda, aqui na companhia do meu querido amigo Elenilson Dantas. E hoje a gente vai lembrar um pouco do histórico dos confrontos entre Fortaleza e São Paulo. Fortaleza e São Paulo que se enfrentaram bastante, né? Principalmente nesses últimos anos. A gente com o técnico Rogério Ceni teve grande atenção da mídia, porque eles destacavam que era um confronto dele contra o seu ex-clube. Porém, o Fortaleza enfrentava o São Paulo já, gente, há muito tempo. A gente pode lembrar muito bem daqueles jogos na Série A, tivemos confronto recentemente em Copa do Brasil, mas enfim, vamos tentar lembrar desse histórico do confronto, algumas histórias também e curiosidades que envolvem tanto o tricolor paulista como o tricolor cearense. E aí, Elenilson, como é que você vai, meu amigo? Beleza, né, meu amigo FT? Tamo tranquilo. Saudações tricolores aí pra você e pra galera aí que tá assistindo esse vídeo já na expectativa do jogo de sábado, às 17 horas, lá no Morumbi. Perfeito. Fortaleza que enfrenta o São Paulo. São Paulo que está preocupado, né, com a Copa Libertadores. Ele jogou contra o Racing, o jogo de ida, esse jogo que foi disputado no Morumbi, e acabou empatando por 1-1. E a gente tem a expectativa de que o São Paulo vá com o time alternativo, né? Já saíram algumas notícias, obviamente a gente só vai ter essa certeza no dia do jogo. Mas, Elenilson, te pergunto logo de cara, tu acha que a gente vai ter chance contra o São Paulo, mesmo que eles optem por time alternativo, um time titular? O Fortaleza com essa intensidade que joga para cima, como o Vojvoda pede. Tu acha que a gente pode chegar bem nesse jogo? Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que independente da escolha do São Paulo de utilizar o seu time principal, ou alternativo, ou totalmente reserva, eu acho que independente disso, o Fortaleza tem totais condições de impor seu futebol lá no Morumbi. Eu não estou dizendo que é favorito, tá? Isso tá totalmente descartado, né? Eu só apenas estou falando em relação à possibilidade. Aí a gente sabe porque a gente está vendo que o time está jogando bem, está jogando futebol vistoso, tá procurando o gol, está jogando de forma vertical, independente de jogar em casa ou fora. Então a expectativa só aumenta e eu acredito sim que o Fortaleza possa trazer pontos lá do Morumbi, ou quem sabe até um pontinho também, já ajuda, até por conta da nossa situação na tabela, né? A gente está numa situação em que a gente não está desesperado indo atrás de 3 pontos para sair lá de baixo. Um pontinho hoje para a gente no Morumbi, eu acho que seria de grande valia. Agora, óbvio, né? Se vierem os 3 pontos, aí fica sensacional. Sensacional. E logo de cara, Lenilson, a gente lembra, né, confrontos entre Fortaleza e São Paulo. Vou até compartilhar com o nosso público que está assistindo esse vídeo com a gente um histórico do site O Gol, que ele meio que cataloga os confrontos tanto do tricolor cearense quanto do tricolor paulista. E a gente coloca aqui na tela, e Fortaleza e São Paulo. Um total de 20 confrontos na história. O São Paulo conseguiu sair vencedor de 12 partidas. Tivemos 5 empates no histórico desse confronto e o Fortaleza vencendo apenas 3. Desses confrontos, 18 foram pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, que a gente lembra bem. A gente pode também trazer as curiosidades de que a maior vitória do São Paulo em casa foi no Brasileirão de 1984 e a maior vitória do Fortaleza foi igualmente tanto no Brasileirão de 84, 2005 e 2006. Trazendo aqui para baixo, a gente lembra dos confrontos históricos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar sobre aqui hoje, Elenilson. Desses jogos antigos, principalmente antes da Série A ou pontos corridos, tu consegue ter alguma lembrança? Você se lembra do Fortaleza quando ele ia enfrentar esse São Paulo? Esses mais antigos eu não lembro, né? Porque eu também não sou tão antigo assim, não. mas nessas 3 vitórias aí, que a gente conquistou 2, eu estava no estádio, né? Eu acho que a maioria das pessoas vão lembrar, né? Uma foi aquela de 2005, né? Se não me engano, você mostrou aí. Aquela com o famoso gol do Clodoaldo, que até quando o Rogério veio aqui treinar, o Fortaleza ele até tirou onda com o Rogério. E em 2006, na sequência também, pelo Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido o ano que a gente caiu, mas a gente derrotou o São Paulo aqui por 1-0, gol do Finazzi, né? Nosso centroavante na época, e aí daí então não mais. E lá no Morumbi, onde a gente vai jogar sábado, a gente nunca venceu. Todas essas 3 vitórias do Fortaleza, todas foram aqui no Castelão, né? Uhum. E a gente lembra bastante, né, Lenilson, desse último confronto lá no Morumbi, onde Fortaleza conseguiu levar a partida para os pênaltis, né? Foi um jogo muito tenso. Fortaleza acabou sendo eliminado por um pênalti perdido, desperdiçado pelo atual jogador do rival, do co-irmão, né? O Gabriel Dias. E, Lenilson, eu te confesso, cara, a primeira lembrança que eu tenho de Fortaleza e São Paulo é de 2003, sabe? Porque foi uma época que Fortaleza voltava à Série A
Eu fui para muitos jogos da Série A de 2003 com meu pai, e esse jogo que o Fortaleza perdeu em casa, eu lembro que foi um clima meio estranho, sabe? Eu não sei se tu guarda alguma recordação, mas eu tenho essa recordação de 2003 viva na memória. É claro, 2005 foi marcante, né? Porque o Clodoaldo fez o gol, o São Paulo que tinha vencido a Copa Libertadores, estava indo para o Mundial. Aí o Fortaleza meio que carimbou essa faixa, né? E venceu o time que viria a vencer o Liverpool no final do ano. E até eu te pergunto, Lenilson, quais as maiores diferenças que tu vê do Fortaleza daquela época para o Fortaleza de hoje? Porque é claro, né? A gente sabe que o Fortaleza hoje em dia se profissionalizou muito, mas eu pergunto para características de dentro de campo. Até porque antigamente, quando a gente enfrentava o São Paulo, né, a gente tinha aquele olhar de, é o São Paulo e tudo mais. Mas hoje em dia a gente fez isso com mais igualdade, né? Não só o Fortaleza que evoluiu, mas eu acho que o São Paulo daquela época, ele era mais forte do que o que é hoje, tá? Aquele time do São Paulo que emplacou conquistas de Campeonato Brasileiro, conquistas de Mundial, de Libertadores também, né? O próprio 2005 tá aí para falar isso, e mesmo assim o Fortaleza fez frente a ele. Hoje eu vejo o Fortaleza até melhor do que aquele time de 2006, principalmente, e quem sabe, até de 2005. 2005 ele tinha um time muito acertadinho, a gente tinha um time muito acertadinho, mas eu acho que em questões de substituições, de elenco, eu acho que hoje talvez a gente seja até um patamar acima daquele elenco. Tá? Então, e tem um jogo também muito interessante em 2006 que me marcou, que foi o jogo lá no Morumbi, né? Que o Fortaleza estava vencendo a partida e tomou o empate, e só não tomou a virada pertinho dos acréscimos, já no finalzinho do jogo, porque o Albérico pegou um pênalti do Rogério, né? Então teve essa questão também, né? O Rogério perdeu um dos poucos pênaltis que ele perdeu na carreira, foi contra o Fortaleza lá no Morumbi, nesse jogo de Campeonato Brasileiro também. Mas para complementar a questão do crescimento, da possibilidade e tal, eu vejo sim Fortaleza hoje num patamar, digamos assim, uma distância menor para o São Paulo do que naquela época em que a gente, inclusive, conseguiu vencer por 2 vezes. E esse confronto de 2006, né, Lenilson, foi até popular para a torcida que estava crescendo ali nos anos 2000, e a gente lembra bastante, pelo menos particularmente, porque viralizou um vídeo, né, que era a Noite de Albérico, né, que era exaltando o Albérico fazendo defesa, acho que estava lá tocando Every Breath You Take, né, do The Police, a trilha sonora num show ao vivo. Aí o Albérico pegou pênalti, defendeu bola, chute de fora da área, cobrança de falta. Ele foi o protagonista daquela noite, né? Lembra até que ele saiu no Jornal Nacional, salvo engano, falando... Não, o Jornal Nacional foi o Thiago Cardoso. Quase que eu cometo um erro aqui. Mas ele foi bastante ressaltado pela mídia até nacional naquela época. E, Elenilson, se a gente for trazer, né, esses dados recentes do Fortaleza contra o São Paulo, a gente meio que não se alegra muito, porque o Fortaleza meio que deve essa vitória desde 2006, como tu muito bem lembrou. Desde lá até então, né, o Fortaleza em 2019 perdeu de 1-0 para o São Paulo na 4ª rodada, a galera lembra bem, teve até um lance que o Marcinho perdeu um gol, depois a gente perdeu por 2-1 contra o São Paulo, aquele jogo que teve o ataque das abelhas, né, em cima do Gabriel Dias, inclusive ele sempre estava envolvido nisso. Depois, no ano seguinte, a gente enfrentou o São Paulo, perdemos por 1-0 na 2ª rodada, empatamos por 3-3 no jogo da Copa do Brasil, empatamos por 2-2, já citado, onde perdemos nos pênaltis por 10-9, e no último jogo a gente perdeu por 3-2 no São Paulo. Esse jogo que foi muito tenso, eu lembro, até porque o Fortaleza já não estava mais contando com o técnico Rogério Ceni, salvo engano, né, Lenilson? Sim. Eu ressalto aí, cara, muito esse confronto de Copa do Brasil. Foi assim, um confronto que no agregado foi 5-5, né? Sim. É uma disputa assim, bem acirrada, né? E a decisão nos pênaltis, então, nem se fala, né? Foi necessário bater vários pênaltis para poder definir o classificado. E um detalhe interessante que a gente vai coincidir de novo nesse próximo sábado é que naquele jogo a gente estava sem o Felipe Alves. Né? E o Fortaleza já oficializou que o Felipe Alves continua machucado e não vai para esse confronto contra o São Paulo. Então, é mais uma coincidência e só espero que dessa vez a gente tenha a melhor sorte, né? E o resultado final seja a nosso favor. Perfeito. E já chegando aqui na reta final, Elenilson, desse vídeo de hoje, eu queria justamente te perguntar isso, cara. Porque como a gente não vai contar com a nossa grande ferramenta embaixo das traves, que é o Felipe Alves, porque a gente sempre conta com aquele jogo dele com os pés, eu te pergunto, como tu acha que a gente pode se preparar tendo, por exemplo, o Boeck, que é um goleiro que voltou recentemente, até que fez um bom trabalho, né, na última partida, não foi tão exigido contra o Corinthians, mas a gente também tem a opção de outros goleiros no elenco.
porém, aparentemente, acho que vai ser o Marcelo Boeck que vem para essa partida. E eu te pergunto, como tu acha que a gente pode esperar com essa partida do Marcelo Boeck? Será que a gente vai ter, de novo, sei lá, uma noite de Albérico e sendo estrelada pelo Boeck? Quem sabe, né? Eu vejo até com bons olhos a questão do Boeck jogar essa partida, porque o Felipe Alves ele é muito importante, né? Quando a gente precisa furar algum tipo de retranca, né? Precisa subir as linhas para poder imprensar o adversário, ele acaba saindo até ali jogando praticamente como um volante armando o jogo. Contra o São Paulo no Morumbi, eu não imagino que vá haver esse cenário como uma constante, né? Então o Boeck, que é um ótimo goleiro debaixo das traves, tem um reflexo apuradíssimo, já provou isso várias vezes, eu acho até que ele se encaixa bem nesse jogo e tem tudo, né, tem todas as ferramentas para poder realmente ser um dos caras que vai se destacar na partida. Espero que não precise trabalhar muito, mas se por acaso for exigido, eu acho que a torcida tem sim motivos para confiar nele, e eu acho que ele vai ser o escolhido, provavelmente, e não vejo o porquê de não fazer isso. Então, é bola para frente e torcer para o Boeck e repetir aí, quem sabe, o feito do Albérico, né? Perfeito. Pois, Elenilson, agradeço novamente sua presença aqui hoje. Agradecer também a galera que está aqui assistindo. Lembrando que Fortaleza enfrenta o São Paulo nesse sábado, às 5 da tarde, se não me engano. Um jogo que é muito importante para o Fortaleza, que almeja permanecer na parte de cima da tabela. Mas, é claro, qualquer resultado que a gente, por acaso, tenha se complicar na partida, etc., a gente confia no trabalho do Vojvoda e sabe que ele vai fazer o melhor possível. Enfim, Elenilson, foi muito bom lembrar aqui algo desses confrontos de Fortaleza e São Paulo na história. Agradeço novamente sua presença aqui hoje e um abraço para a galera. Algum recado final, meu amigo? Não, o bate-papo, quando é bom, o tempo voa. Foi-se embora e já tá foi-se embora mais de 10 minutos aí. Eu pensei que tinha acabado agora de começar o vídeo. Mas é isso aí. Vamos pra frente, saudações tricolores. E vamos que vamos nessa Série A. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço e passa adiante.